nós temos duas outras, educação, quer dizer, eu sou um pouco viesado para falar sobre esse assunto, eu estou no ramo, mas eu acho absolutamente essencial, eu acho que isso aí a sociedade já incorporou como sendo importante, eu acho que estão sendo feitas boas coisas, mas eu acho que há muito mais a se fazer, dado o estado precário. Tudo bem que a quantidade, como o estudo mostra, aumentou, e o estudo realmente chama atenção para um ponto que é válido quando se examina as causas do crescimento do PIB, que capital humano, nos últimos anos, correspondeu a muito pouco do crescimento do PIB. De fato, é verdade, apesar da quantidade de educação ter aumentado. Eu creio que o problema aí é a qualidade. Quer dizer, nós estamos formando pessoas que, efetivamente, têm um retorno bom em termos de salários adicionais pelo que elas recebem, mas estamos formando muita gente que tem um retorno baixo, porque a qualidade da educação ainda é muito baixa, e isso ainda vem da educação básica. Ou seja, nós temos que fazer muita coisa ainda na educação básica para que possamos assegurar que essa fonte de crescimento, que é super importante, esteja presente para os próximos anos. E, finalmente, aí eu diria que é um grupo de coisinhas que, cada uma em si, não tem importância tão grande para o PIB, mas que não são tão complicadas de fazer, se ganha cacife político e melhoram esse chamado ambiente de negócios no Brasil, que tem a ver com assim, burocracia, quer dizer, tempo, custo de se montar uma empresa, de se fechar uma empresa, de se fazer 200 mil coisas. Isso aí, eu acho que, se um presidente quisesse... Claro que há sempre vested interest, né? Sempre pessoas que serão contra, sempre você vai ter que quebrar um cartóriozinho aqui e ali, mas, para o país como um todo, os ganhos políticos podem ser grandes. Ou seja, quer dizer, embora, digamos, toda a lista seja importante, eu me concentraria agora nesses 5 itens, quer dizer, principais. E, na medida que esses sejam feitos, se o crescimento continue, e também podemos falar um pouquinho depois por que o Brasil tem crescimento de 4%, 5%, em vez de crescimento asiático, também é um outro tema. Por que as taxas de juros também são altas no Brasil, também é outro tema importante, todos eles têm as suas razões, a meu ver. Mas o fato é que, quer dizer, do meu ponto de vista, a sociedade escolheu um certo modelo. Esse modelo implica um crescimento que não é asiático, é um crescimento, talvez, de 4%, 5%, e que não é fácil de manter. Quer dizer, para que se mantenha 4%, 5%, é preciso que sejam feitas essas coisas todas. 4%, 5% a longo prazo é ruim? Não. Quer dizer, foi o crescimento, hoje, com a taxa de natalidade de 1,5%, dá um crescimento de renda per capita de 3,5%, que foi o crescimento que os Estados Unidos tiveram durante 100 anos. Ou seja, na medida que o Brasil consiga manter essa taxa continuamente, quer dizer, em 2050, o Brasil terá uma renda per capita igual à renda que o Canadá tem hoje, o que não é mal. Não é mal, estamos falando de 40 anos, tem uma renda per capita do Canadá. Claro que o crescimento pode ser acelerado, mas eu acho que isso implica, por exemplo, mudar uma série de outras coisas que eu não creio que a sociedade brasileira esteja a fim de mudar, dadas as suas preferências reveladas consistentemente, quer dizer, por modelos, opções, eleições, e assim por diante. Quer dizer, enfim, essas são as considerações que eu queria fazer, quer dizer, dá tempo também, espaço para os outros membros do painel se pronunciarem, a gente pode voltar a conversar depois. Quer dizer, obrigado. Muito obrigada. Sim, uma pergunta que eu quero fazer para você, mas também quero convidar para o Pedro, Fábio e Pércio para comentar sobre os seus comentários e também sobre a minha apresentação. Essa questão, assim, ninguém se atreve a prever o resultado das eleições em outubro, mas a ideia seria para promover este tipo de reforma, é preciso um consenso em muito grande parte do espectro político, não somente no governo. E uma pergunta que eu vou ter mais tarde é como é que vocês acham que se deve levantar a consciência, promover a consciência entre os políticos sobre os benefícios políticos de promover essas reformas? Mas primeiro, Pércio, eu queria os seus comentários sobre a discussão até agora. Obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Justina, minha ideia aqui é elaborar um pouco sobre o que o Cláudio falou. Eu estou basicamente de acordo com o Cláudio, eu queria acrescentar outras dimensões mais do que voltar aos pontos que ele comentou.
As três reformas, que são reformas, têm estado no nosso imaginário político, por muito tempo, reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma política, e se puder adicionar uma quarta, que não é exatamente uma reforma, mas é um tema recorrente, que é a independência do Banco Central, são pontos de fundamental importância. Mas nenhum deles é um entrave hoje para o crescimento brasileiro da ordem de 4,5%, 5%, sustentado por um bom período de tempo. E gastar o capital político de um governo nessas questões, eu não sei se é o melhor uso, né, do ponto de vista da racionalidade do capital político, que é limitado. Todo governo, para ser eficiente, tem que ter uma agenda relativamente curta, temas que ele possa repetir a exaustão, convencer a sociedade sobre eles e centrar o seu sucesso a partir da obtenção de resultados desses temas. Então, nenhum governo pode ter uma agenda política excessivamente ampla sobre o risco de não conseguir fazer nada. Então, a dificuldade, a partir de um governo que está entrando, é o seguinte: vamos selecionar aqui 3, 4 temas, não mais do que isso, que vamos centrar fogo e medir o nosso sucesso político no grau em que nós consigamos mobilizar a sociedade para avançar nesses temas. Nenhum desses 3 temas, reforma fiscal, trabalhista, política, independência do Banco Central, a meu ver, deve constar dessa agenda básica. Primeiro que os 3 primeiros, a fiscal, trabalhista e política, são temas que demandam reformas constitucionais. Na essência do problema fiscal brasileiro, tem o fato de uma distorção gerada pela Constituição, que faz com que exista uma repartição forçada de renda entre União, Estados e municípios. Essa repartição forçada fez com que a União, que corretamente está arcando com o grosso das despesas, é um ponto correto do paper, faça toda a taxação pender para os chamados impostos, tipo IOF, imposto sobre serviços, etc. Esse imposto criaram uma distorção brasileira. Se nós olharmos hoje quantos impostos sobre a renda representa da taxação, é um número surpreendentemente baixo. Então, a taxação brasileira é distorsiva porque, basicamente, ela não é uma taxação sobre renda, como deveria ser. Ela é uma taxação sobre faturamento, sobre receita, sobre várias outras características do processo de geração de riqueza, mas não sobre renda. Para mudar isso, tem que se mudar a Constituição. Vale a pena? Seria ótimo, é uma questão federativa das mais complicadas, e minha experiência, e acho toda a experiência brasileira, toda vez que se tenta mexer em questões federativas, é um imenso pantanal político e a chance de sucesso é pequena. Mesma coisa vale para a reforma trabalhista. Reforma política, bem colocado, é um outro pantanal. Nós já tivemos um plebiscito sobre o voto distrital, que, infelizmente, não foi bem sucedido. A questão da distorção de representação, que é uma das questões mais, e da distorção federativa, que é uma das questões mais críticas da representação política brasileira, hoje é um tabu de tal ordem que o assunto sequer é mencionado. Não? Ninguém nem fala nesse assunto. Não? Para ter ideia da importância dele, de um lado, e do quão sensível politicamente ele é. Não vale a pena tocar nisso como plataforma de governo no começo. Independência do Banco Central, certamente todos estaremos de acordo que seria bom o Banco Central independente, mas vamos lembrar aqui que os caminhos para a independência são historicamente condicionados. Na Inglaterra, a independência do Banco Central, que é um fenômeno recentíssimo, no fundo é a independência do Banco Central em relação ao Tesouro inglês, que era o ser todo-poderoso. Nos Estados Unidos, a independência do Banco Central, no fundo, responde ao Pacto Federativo original americano, através dos 12 Federal Reserve Boards. No Brasil, a independência do Banco Central tem um significado muito diferente do que significou a independência do Banco Central nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É a independência do Poder Executivo, que é um problema muito distinto dos demais.